Estão ouvindo bem? Hoje vou ter uma grande honra, grande prazer, grande Marcos, grande Romero, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai conversar com um grande ícone do contrabaixo brasileiro, né? Mestre Bimba. Daqui a pouquinho só chegou já. Pronto, já vou chamar ele para a gente começar, para a gente não perder mais um minuto. Que honra, hein? Que honra, que honra. Grande Marcos, seja bem-vindo. Tudo bem? Entrou o Marcos e Marcos. E hoje o papo vai ser muito pesado. Hoje vamos conversar com um grande ícone do baixo brasileiro, o mestre Bimba. Pô, que honra, mestre, falar com você. Muito feliz também por sua recuperação. Cara, a gente orou muito por você, por sua vida. E que honra estar falando com você. Ô, meu irmão, a honra é minha, Joãozinho. Obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço Ô, meu, pelas orações também. Sei que você estava na torcida aí. Muito obrigado, de verdade. meu irmão, você é um ícone do nosso contrabaixo, né? Eu já conhecia muito seu trabalho, né? E Frank Negrão também falando muito de você, rapaz. Eu acho que quando o Frank Negrão aparecer aqui, eu vou chamar ele também. Irmão, É outro. a gente começou. É outro. A gente é do mesmo bairro, né? Eu e Frank. Legal. E quando a gente. Assim, na verdade, eu comecei primeiro porque eu comecei muito cedo, com 10 anos já tocava. E Frank, Poxa, a gente começou a trabalhar junto. Ele trabalhava com serigrafia, né? Aquela coisa de pintar faixa, de pintura de uma forma geral, pintar adesivo. E meu irmão também trabalhava com ele, na verdade, que também é músico. legal. E aí eu conheci ele e a gente começou a trabalhar junto. A gente falava muito de música, ele sempre foi muito ligado à música, mesmo antes de começar a tocar. Aí depois ele falou: eu vou aprender a tocar contrabaixo também. A primeira oficina de música que a gente tocava, mas era de autodidata, né? De ouvido, não entendia nada, não tinha nenhum entendimento de teoria. Já tirava umas coisas assim, mas eu, por exemplo, eu sempre gostei de MPB, então já tirava umas coisas de Djavan. Aí às vezes o cara dizia: que acorde é esse aí que você tá dando? Eu dizia: rapaz, não sei, faço ideia. Mas eu sei. Legal. E aí a primeira oportunidade que a gente teve, abriu uma oficina de música lá no Colégio Manuel Novaes, para o pessoal de fora, né? Que já tinha música no colégio, na escola, né? Para as pessoas que estudavam. Mas aí abriu essa vaga, você tinha que fazer um teste de aptidão, né? Para ver se você, né? Um teste bem simples, mas tinha que fazer. A gente fez, ficou na mesma sala, eram quatro alunos por sala. O nosso professor, Legal. Enzo, o nome do nosso professor. Aí ficou eu, Frank, mais dois alunos. E aí ali a gente aprendeu um pouco mais de música, assim, modos gregos, essas coisas. Ele começou a abrir a mente da gente para outras partitura. Mas eu já tocava desde novo e Frank começou a tocar, só que Frank ele se desenvolveu muito rápido, cara. E, assim, questão de meses, ele já tava. Eu encontrei ele, digo: você tá tocando isso tudo? Tem meses que você começou. Em menos de um ano ele já tava tocando. Frank é muito esforçado e muito inteligente também. É o... É verdade. Mestre, que honra falar com você, como eu já falei. Tá entrando muita gente. é, Assim, galera, talvez alguns passem desapercebidos, tá entrando muita gente falando. Alexandre Urquiz, um cara que falou em você a semana todinho, viu? Disse que viu você tocando muito aqui em Garanhuns, Obrigado. na época que tinha esses carnaval fora de época. Tá entrando muita gente, entrou a galera do Papo Gruvado. Putz, entrando muita gente mesmo. Mandar um abraço, agradecer aí pelo carinho, né? Pelo carinho que tá entrando aí, Muito obrigado mesmo, de verdade. Então, galera, Ô, mestre, veja só, como você falou, você começou muito cedo, né? é, Digamos assim que você foi um músico muito precoce, né? Aos 10 anos já tocando. E quando foi o momento que você disse: bicho, é isso. Eu vou viver da música, é isso que vai ser minha vida. na verdade, Quando deu aquele estalo. E como foi que a família reagiu? Na verdade, Joãozinho, assim, quando eu comecei a ter o primeiro contato com o instrumento, que foi violão, eu já entendi que aquilo ali era o que eu queria. Assim, eu não tinha muita dúvida, não, porque assim, eu já gostava de música, desde cedo. Eu acho que eu sempre fui muito ligado à música. Mas quando eu começo a tocar ali o violão, aqueles primeiros acordes, aquela coisa. E naquele tempo a gente tinha aquela coisa de você se reunir. A gente viajava às vezes para a ilha aqui, né? E aí você sentava numa praça, começava a tocar. Não eu sozinho, tinha várias pessoas que tocavam, mas as pessoas começavam a chegar. É um pouco diferente de hoje, né?
que eu não vejo muito. Hoje mais a galera se junta até para ouvir um som, coisa e tal. É muito comum, né, você fazer. Mas você se juntar ali, um cara tocando, e aí você que nem conhece o cara, mas gostou ali, sentou, ouviu, começou a cantar junto. Era muita bossa nova, MPB, e tudo que rolava na época, né? Tudo que rolava, axé, lambada, você tocava tudo no violão, né? Mas as pessoas se aproximavam e cantavam. Então, tinha essa coisa. Eu que sempre fui tímido, comecei a me socializar também. Isso me ajudou. E assim, só que assim, eu não tinha noção de que seria, mas eu tinha certeza que eu queria ser aquilo. Eu só não tinha certeza se ia acontecer ou não. Nunca parei para pensar nisso. Ah, será que eu vou conseguir? Nunca pensei nisso, não. Mas a questão de gostar, de saber que eu queria aquilo, eu dizia para mim mesmo, eu dizia assim, pode até ser que não seja isso que eu vou ser na vida, porque a gente que vem de uma realidade de pobre, de periferia, coisa e tal, a gente não tem tanta certeza, né? Assim, hoje, eu fico feliz quando as pessoas têm. Tem muita gente que tem essa coisa de certeza, não vou vencer na vida, coisa e tal. Mas tem gente que é mais. Eu sempre fui muito tranquilo, assim. Então eu não tinha aquela coisa, você famoso. Minha parada sempre foi com a música, sabe? Eu quero tocar, eu quero entender isso aqui. Eu não dimensionava assim, vou entrar em uma banda que vai fazer sucesso no Brasil. Não, minha viagem era aquilo ali. Eu digo, não entendeu o que é isso aqui? Era música, né? Você Música. O que vinha, né? era um êxtase. Pô, tirei uma música nova de Djavan, de Caetano, até coisas nossas mesmo. Eu comecei tocando axé, music. No começo dos anos 90 ali, que como eu comecei muito cedo, eu comecei a tocar violão ali, mas a gente tocava muito o que tocava na época. E sempre muito ligado ao MPB, porque eu tinha um primo que tocava MPB, que tocava violão, que foi talvez uma referência direta para mim, porque eu via ele tocando, gostava. E ele já tinha isso, né, de sentar ali, a galera juntar, ouvir, cantar junto. A gente ficava cantando junto, ele cantava Jorge Benjor, Gil. Então eu já gostava daquele universo. Quando eu comecei a tocar violão, então, aprender, tipo assim, sozinho, porque a gente pegava aquelas revistinhas, né, via onde era a posição do dedo, aqui, pá, tocava. Aí alguns amigos, o meu irmão também e alguns amigos da época que também começaram a tocar, eles começaram um ia passando por lá, tirei mais um acorde, aquela coisa do início mesmo. E um belo dia a gente disse assim, fulano toca bateria ali na outra rua, ciclano toca percussão, e você canta. A gente montou a primeira banda assim, com essa coisa de você toca o quê? Toca o violão. Você toca guitarra. Naquela época tinha guitarra base, guitarra solo, lembra disso? Isso. Solava muito, né? Eu tenho um irmão que tocou bandolim, que tocou cavaquinho. Hoje ele até vive, mas tem uma época que ele se afastou da música e voltou. Mas ele tocava e já solava, né? E o cara que solava era rei, assim, sabe? O cara tirou um solo de Armandinho, de Pepeu Gomes, entendeu? E ele já solava. Então a gente montou essa primeira banda assim. Você toca o quê? E na época eu tocava guitarra base, porque eu não tocava baixo. Meu primeiro instrumento era violão. Então, você faz a base. Então você guitarra base, seu irmão sola. E o outro amigo nosso que tocava, tocava baixo. E a gente ensaiava com os violões, com a bateria de panela, não sei o quê, para ensaiar no fim de semana no estúdio, que a gente juntava, fazia a vaquinha. E nesse estúdio tinha tudo. Mas era tipo assim, você ensaiava com um instrumento, chegava lá no dia, o baterista que ensaiava com panela, não sei o que, chegava no dia, tinha uma bateria, é tudo diferente. Mas a gente estava ali contando as horas para chegar no estúdio e ensaiar aquilo que a gente bateu com o violão. E aí, Poxa. Só para resumir o raciocínio em relação à questão do baixo, como é que eu entrei no... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É porque tem muita gente falando que você é referência, falando das suas levadas, falando um monte de coisa que eu tô querendo ler, mas tá muito rápido. É muita gente falando. A gente vai chegar lá. Só para contar como eu me inseri nesse contexto musical e como é que eu fui parar no contrabaixo. Aí a gente começou a montar essa banda, o nome da banda era Banda Sementes, minha primeira banda. E aí a gente tocou... Isso tudo você em Salvador? Isso tudo em Salvador? Soteropolitano mesmo. Eu sempre fui daqui. E aí a gente começou a tocar. Você perguntou da família. A família via aquilo ali como uma coisa comum. Na época que a gente começou a tocar, na verdade, ser músico não era uma coisa tão... ninguém olhava com bons olhos, não, né?
Tipo assim, na época, eu lembro muito que quando muita gente chegava pra mim e disse, ah, você vai ser músico? Ah, músico é maconheiro, músico é vagabundo. Era essa a leitura que se tinha. E os meus pais, meus avós, tinham a mesma leitura. Então, ser músico já era uma coisa assim, sabe? Esse meu primo tocava, mas ele já tinha uma profissão, ele tocava por hobby. Então, tipo assim, ele era uma referência nossa, que ele era mais velho, mas ao mesmo tempo, tipo assim, mas ele faz isso por hobby, ele tem um trabalho dele. Você vai querer ser. Entendeu? Você primeiro tem que ter um trabalho e isso aí vira hobby. Mas na minha cabeça, aquilo para mim seria um sonho, eu ser músico. E eu nem imaginava que um dia eu ia conseguir me manter e sustentar minha família através da música. Nem passava por minha cabeça. É muito novo, né? Você só pensa em tocar e aprender. Agora, eu tô ligado muito à música. Não... Tem muita gente que chega pra mim, não, eu comecei a tocar para pegar para namorar, porque outro diz, ah, eu comecei a tocar porque eu gostava de música. A verdade foi essa. Nunca, todas as outras coisas foram bônus para mim. Eu gostava de música, então eu queria tocar, eu queria, sabe? E aí, quando eu chego, né, aí a banda começa a tocar, e aí com coisa de 2 meses depois, mais ou menos, um mês, não sei, um mês e meio, esse amigo meu que tava tocando baixo, ele diz, rapaz, eu vou me mudar, e eu não tenho como ficar vindo por causa do transporte, coisa e tal. Eu morava ali na Capelinha, em São Caetano, aqui é um bairro daqui que tem, preferi ele ia morar em um bairro próximo, porém era no subúrbio, plataforma. Aí ele disse, ah, não tenho como ficar vindo, então vou ter que sair da banda, até porque meu pai também não quer, enfim. E aí, nessa saída dele, eu lembro bem disso, o baterista, todo mundo conversando, mas o baterista, eu lembro bem do baterista Zé, um amigo meu até hoje, ele falando assim, ó, a banda pode ficar assim, com uma guitarra só, mas não tem como ficar sem contrabaixo. Então, ele tocava bateria, né? Ele dizia, o baixo aqui da onda, aqui. E eu, rapaz, eu fui relutante, sabe? Eu não sei tocar baixo, não vou tocar baixo, não. Porque eu já tava na minha zona de conforto ali, eu tocava violão. Então, pra guitarra base, só era base mesmo, não precisava solar. Só que aí, o pessoal insistiu, disse, não, assim, a gente até chegou a pegar um outro rapaz pra fazer, mas o cara não tocava, o cara não sabia tocar também, tava aprendendo. E aí a gente já tava, não é que a gente tava no nível mais avançado, mas a gente já tava tocando diariamente, então a gente... E aí o cara meio... Tava entrosado já, né? O cara também tocava violão, aí o cara meio que ficou nervoso, coisa e tal. Aí eu já fazia, na verdade, algumas linhas de baixo. Na verdade, eu e esse amigo e meu irmão, a gente ficava tocando junto, ele dizia, faça a levada de baixo. Eu já sabia mais ou menos. E aí a galera disse, não, é você que tem que ir. Aí eu disse, cara, eu vou entender o que é que o baixo faz. Porque eu não tinha nenhuma noção. Eu tinha noção do que era o baixo, obviamente. Mas assim, sabe? E aí eu conversando com um primo meu, ele fez assim, eu falei, vou tocar baixo agora na banda, ele perguntou da banda, aí ele fez assim, você quer tocar baixo? Você vai tocar baixo? Então eu vou te dar uns vinis aqui, uns discos aqui de uma banda que você quer tocar baixo? Aí me deu, cara, uns 6 vinis assim do A Cor do Som. Putz. A linha de baixa de idade na época do A Cor do Som. Pra quem não conhece, A Cor do Som é uma banda que nos anos 70 para 80 fez muito sucesso. Depois terminou. Quando eu peguei esses discos, inclusive a banda já tinha terminado. Já tinha separado, né? Já tinha acabado, na verdade. E depois eles voltaram, fizeram alguns projetos, mas nessa época eu tava... E eu ouvia lá na casa do meu primo. Só que aí eu ouvia com o ouvido de quem tá curtindo a música. Eu nunca parei para ouvir o baixo. E aí quando eu começo a tirar as coisas de idade, cara, eu me apaixono. Porque as linhas, né? Tum, dum, dum. Tum, dum, dum. Tum, dum, dum. Aquela levada que você diz assim, rapaz, isso que tá impulsionando a música. Se esse baixo, tira o baixo da música que você... Ele fazia umas linhas assim que se você tirasse o baixo da música, a música parece que mudava, né? Já muito moderno, né? Já muito moderno. Eu falei isso até uma vez com o Gigi. Eu digo, Gigi, você bota umas linhas no baixo que se a gente mudar a linha, parece que a música não gruva, não... O cara tem que tirar o que você... Perfeito. E ele começou a rir, rapaz, eu digo, tem que tirar do jeito que você fez, porque tem músicas que a gente toca do nosso jeito, né? Mas tem umas linhas que você tem que tocar. Característica. E aí a música da Cor do Som é um pouco assim. E aí eu comecei a ouvir, mas eu ouvia também muito Moraes Moreira também, que ia vendo Nove Baianos, enfim. Sim. E todo o axé, todo aquilo que a banda era de axé, né? Então, Luiz Calda, pô, você é doido, cara. Os arranjos, aquelas coisas. Luiz Calda é muito musical, né? Doido, Luiz Calda é doido, outro cara genial. Se soubesse a riqueza que a riqueza que Luiz Calda tem musicalmente falando.
É impressionante. Eu encontrei uma vez ele no aeroporto e falei, cara, meu sonho é um dia fazer um som com você, porque eu sou fã, conversei. Aí ele falou, vamos marcar, cara, vamos marcar. Mas é muito. O Luiz Caldas marcou pra mim também por isso, porque eram uns arranjos assim que você, sabe? Ele não tocava axé, mas ele tocava tudo. Ele gravava músicas com piano, com ela, enfim. E aí eu comecei a tirar e comecei a curtir a onda do baixo. Comecei a curtir a onda, entender o que, é que o baixo. A função do baixo ali, o quanto era importante. Aí eu comecei a me sentir, rapaz, eu sou importante na banda, porque se o baixo me dá onda, né? Dá segurança. Aí tirava tudo. E aí, coisa de alguns meses depois, o baixista voltou, falando assim: eu vou ficar aqui na casa de minha tia durante a semana e vou só, sabe? Ou vou ficar, tipo assim, vai dar para ensaiar, vai dar para. Aí eu falei assim: agora não vai dar mais. Aí eu já tava amarrado. Agora você vai para a guitarra base. Só que calhou que ele cantava bem. E ele, na época, ele cantava assim, ele tinha referência Netinho, né? Ele cantava igual Netinho, aí pintou o cabelo de loura. Aí ele começou a cantar, ele cantava melhor, inclusive, do que o cantor, porque tinha um cantor e uma cantora. Ele cantava melhor que o cantor. Aí a gente disse assim, então você vai cantar, vai ficar dois cantores. Lembra que tinha aquelas bandas que tinham dois cantores ou duas cantoras? Sim, sim, né? sim. A gente falou, não, pode ter dois cantores. A banda Reflexo, eu acho que tinha dois cantores, dois cantores. E aí eu fiquei. E aí a gente começou a tocar Banda de Axé, enfim. Mas vou deixar você conduzir aí também, porque senão eu vou falar aqui. Não, mas tá lindo. Não, pode falar, tá muito massa. Ô, mestre, eu tenho uma pergunta para você. Como você se sente sendo essa referência? Porque, né, assim, muita gente tem você como referência, né? Como é que você se sente? Você se sente assim como aquele negócio aí? Eu sei que você, como você falou no começo, nunca almejou isso e tal. Mas você sente aquela ideia de eita, dever cumprido. Sim. Já tem um legado bem legal aí. Como é que você se sente? Rapaz, na verdade, essa ficha demorou um pouco para cair, porque às vezes o Harmonia foi uma banda que, na verdade, de certa forma, ela traz uma. Eu digo assim, a gente estava no lugar certo na hora certa. E ela faz uma fusão, porque a gente vem ali, a gente tem a referência ali do Gera Samba, que é o Tian hoje, Terra Samba, Pagolada, a gente tinha essas referências. E quando a gente vem um pouco pós isso já, quando a gente vem, a gente já tocava tudo aquilo, mas a gente queria fazer algo nosso. Então a gente, nessa época, as bandas tinham o Tian, assim, até a gente, inclusive, como referência, como foco. Então, as bandas, você sabe que quando a banda faz sucesso, muitas outras bandas começam a imitar e ir atrás. E na época do Tian era assim, todas as bandas tinham quase por obrigação ter duas dançarinas e um dançarino. Mas não era porque, tipo assim, a gente quer ficar mais parecido. E o som também, né? A gente quer ficar o mais parecido com essa banda, porque essa banda referência está dando certo. É normal, é natural isso. Entendeu? Total. E aí, automaticamente, quem acaba tendo um diferencial vai se destacando. A gente até tinha também no começo, lá no início, mas depois a gente falou assim, cara, uma coisa que eu sempre falei aos caras assim, a gente tem que ter a nossa cara, a nossa identidade. Porque eu venho de uma geração de bandas que tem essa identidade. Que acontecia isso, eu posso citar aqui, por exemplo, se você pegar, eu vou citar aqui 5 nomes de banda para não me estender, mas, por exemplo, da MPB, você tem Djavan, vou falar 5 nomes, tá? Zé Ramalho, Chico, sei lá, Caetano e Gil. Eu falei 5 nomes aí que fazem MPB, mas se você parar para ouvir a música de cada um, é totalmente diferente. Ivan Lins já é outra coisa. Gonzaguinha. Perfeito. Mas ao mesmo tempo Aí se você for na banda de rock, você vê Paralamas, Legião Urbana, sei lá, Ira. São coisas distintas. Eu venho dessa época, que uma banda, sabe, diferente. Na própria Cher, você tinha a Daniela, que era diferente de Luiz Carlos, que era diferente do Chiclete, que era diferente da banda Mel, que já era diferente da banda Reflexo. Cada um tinha a sua identidade e funcionava para todo mundo. Então, eu cresci dessa forma, dizendo assim, não, a gente tem que ter a nossa identidade. E aí, eu acho que isso ajudou a gente também, que a gente começou a criar uma outra cara, uma outra coisa, e ajudou. E também a gente teve a liberdade, assim, como eu faço a direção musical, sempre fiz da banda, eu sou um dos fundadores, eu tinha a liberdade de criar e de unir. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, que por isso que eu digo que está na hora certa, no lugar certo. A gente tinha muito problema com tecladistas. Tecladistas era difícil de você achar. O cara ficava, e geralmente o tecladista que fazia o solo.
E a gente não tinha naipe, tinha teclado. Então, tipo assim, eu falava pra Deco e dizia, ó, a gente que vai ter que fazer os solos. Então, os arranjos eram muito focados na gente por isso. Né? Aí, muita gente pode dizer assim, pô, você só faz arranjo de cavaquinho. Mas não era porque a gente sabia que no dia do show a gente ia estar lá. O cara do teclado podia não estar, entendeu? E aí a gente Sim. em contrapartida, essa época com a Harmonia Estoura, eu tô também num momento muito de estudar o instrumento, porque eu não tinha, eu fiquei a vida toda tocando com o instrumento dos outros, emprestado. Quando eu vou para a Harmonia, eu tenho um instrumento meu ali, que eu comecei a tocar, coisa e tal, e eu começo a estudar tudo aquilo que você já sabe de escala, começo a entender, na verdade, porque a gente até já tocava um monte de coisa, mas eu comecei a entender a escala, a parte harmônica, que sempre me interessou, a harmonia funcional, coisa e tal, de saber o que a música, como é que a música funciona, a parte A, a parte B, como é que, sabe? E aí eu comecei a estudar, e nessa época eu estava nessa pegada. Então, uniu isso, a gente tem essas habilidades, uniu a questão de eu estar estudando e querer mostrar serviço, querer tocar, uniu a questão também de eu trazer outras experiências de música, que eu ouvia coisas de Jaco e tentava tirar, não conseguia tirar direito, ficava aquele negócio meia boca, mas o meia boca que ficava, eu colocava no pagode, no que eu fazia, e virava Legal. coisa, entendeu? E aí, Totalmente inovadora, né? Pro estilo, né? tocar o baixo igual, eu respeitava, eu tinha referência, o próprio Binimbal, tava falando com ele outro dia, do Tchan, Largado, Seu Raio, que toca no Tchan hoje, mas, ao mesmo tempo, eu disse assim, não, mas eu quero ter a minha cara, eu quero colocar a minha cara, fazer Eu nunca pensei assim, eu vou fazer uma coisa aqui que vai mudar. Não, isso aí nunca passou por minha cabeça. Na minha cabeça passava assim, eu quero fazer o meu, eu vou fazer diferente, vamos lá. E aí, a gente também não tinha ainda um repertório grande, tinha aquela coisa de gente dançar, então às vezes ele dizia, mestre Bimba, tipo assim, sola aí, mete violeira aí que eu vou dançar, ou então mete violeira que a galera vai dançar, que a gente não tinha um repertório, então às vezes o repertório acabava de fazer, puxava um trio, acabava o repertório, às vezes era uma violeira de 10 minutos. Às vezes chegam para mim Legal. um CD gravado de vocês em Feira de Santana, que tem 8 minutos de improviso de baixo. Eu comecei a... assim, fica até chato você chegar no show hoje e o cara ficar 8 minutos de improviso de baixo, vai chegar a hora que a galera vai dizer assim, sim, naquela época era diferente, né? Era uma outra... É, Então a galera era outra época. eu estava conversando agora com um amigo que me ligou para falar disso. E aí, agora eu fiz eu contextualizei para poder responder a sua pergunta. Nasceu dessa forma. Não foi uma coisa estabelecida que a gente queria. Então, como não foi uma coisa estabelecida que a gente imaginou, que no caso eu fiz pensando amanhã eu vou ser uma referência. Não, nunca pensei nisso. Muito pelo contrário, eu tinha as minhas referências. Eu começo hoje com o Cesário, com o Gigi, eu digo, rapaz, eu ia para carnaval ver vocês tocando, ficava lá parecendo E hoje vocês são meus amigos, eu falo com os caras no zap, eu digo até a hora que a ficha nem cai, os caras dão risada. Gigi, toda vez que encontro o Gigi no aeroporto, ele acaba de rir, eu digo, rapaz, você não tem noção, pô. Arthur Maia, pô. Você é doido. Arthur Maia, o cara te ligar e você dizer, pô, Arthur Maia tá me ligando. É difícil pra gente que tem um cara como referência, como... Então, Sim. eu não tinha noção disso. Eu não tinha ideia nenhuma que ia acontecer isso. E aí, quando eu chegava nos lugares, a gente começou a viajar. Tem aqueles primeiros anos que você tá... Uma harmonia, quando estourou, era assim, era uma volúpia. Então, eu meio que não parava. E aí, vai se passando os anos, você vai criando as pessoas vão criando respeito. E aí, quando chegava, eu ia para Belém do Pará, para, sei lá, Manaus, Roraima, Santa Catarina, e sempre tinha alguém lá que dizia assim, rapaz, eu toco baixo hoje por causa de você, eu ficava com aquilo assim, tipo assim, cara, a ficha não caía, porque eu dizia assim, por mim, não, mas cara, tem tanta gente aí para ter referência, e o Assunção, a Tomada, tanta gente boa, e esse cara diz, você acaba não se acreditando, né? Com o tempo, eu comecei a entender um pouco isso. E um amigo uma vez chegou para mim e falou assim, ó, é porque você não tem a noção, porque talvez você está de dentro do processo. Quem está de fora e viu toda a construção sabe a importância. Porque, E o legal é que para você era muito natural. total, A sua ideia era a música. total, O resto foi vai agregando, né? agregando. Deixa eu só mandar um alôzinho bem rapidinho para André Tavares, grande músico Aí, aí que entrou com a gente, Danilo de 8 cordas. Danilo, Aí depois já tem umas perguntinhas para você. tá. Pode continuar, Não mestre. é isso. Aí eu mandar um beijo aí para todo mundo que tá aí. Danilo é um amigão, um músico excelente. André Tavares, você é doido. Tanta gente boa aí. Tem uma galera que Tem muita gente que passa. tá aqui, Ana Valente, Flávia, Bastos.
Tem uma galera também que curte a gente. Obrigado por Legal. presença. Na verdade, quando eu comecei a dar conta disso, foi quando esse amigo falou, cara, às vezes você não tem noção porque você está dentro do processo, mas se você pensar no estilo que você faz, a sua importância é grande e assim, você tem que aceitar isso. Não é uma coisa assim que, quando você fala, porque eu tinha também um certo cuidado, entendeu, Joãozinho? Um cuidado E para não soar também arrogante ou uma modéstia, sabe? Mas hoje eu entendo que dá para você saber ligar, porque também eu não me preocupo com isso, eu nunca tive esse tipo sabe, de comportamento. Quem me conhece sabe, de tirar onda, muito pelo contrário. Todo mundo que vem eu tento abraçar, eu não consigo me achar melhor que ninguém. Eu, inclusive, tenho total consciência do que eu sou como músico hoje. Eu acredito que eu sou um bom músico, um bom baixista, mas eu não sou nenhum virtuoso. Eu não sou um gênio da música, um cara. Eu sou um cara que tive a inteligência de mudar uma coisa no momento que talvez eu nem tivesse a noção do que eu estava fazendo. Não só eu, como própria harmonia como um todo, né, o grupo, mas pensando sempre na música. Por isso que eu te falei. Eu sempre pensei na música. E a música acaba lhe dando esses presentes, né, que você não pede. Então, quando alguém diz verdade. tem uma referência, hoje eu tomo isso como um elogio, mas assim, no sentido de dizer assim, de felicidade, de saber que de alguma forma eu pude contribuir. A verdade é essa. Eu pude contribuir. Mestre, então, o Rodrigo tá pedindo para você mandar um alô para a filhinha dele, Alicia, Ali, para a esposa dele e para ele. vou te dar um cheiro, meu irmão. Rodrigo. Você, Alice, para sua esposa, que Deus abençoe, viu? Obrigado aí pelo carinho. Então, e quando a gente, você não tem essa pretensão, é até mais gostoso, né? Você está trabalhando e de repente a coisa está acontecendo sem você nem estar ligando, né? Tá sendo natural. Isso é lindo. Amigos que eu falo também, que eu conversei, que eu falo, você tem noção disso? Os caras falam a mesma coisa, cara. Porque assim, eu sempre gostei de fazer música. Eu sempre gostei de entender música. Eu ouço música de todo tipo. Eu sempre ouvi de todos os gêneros. A gente viajava tipo, lá para o Japão. Chegava lá, eu digo, não, vou procurar um CD daqui. Eu quero entender a música daqui. Angola. Entrava na loja de CD. A primeira coisa que eu procurava sempre nos lugares que eu chegava era na loja de CD. Naquele tempo tinha negócio de CD, né? E eu fazia coleção, né? Tinha uma parede com 5.000 CDs. Os CDs eu tenho até hoje. A parede já não tenho mais. Aí, aí a gente tem essa eu sempre tive essa fixação e a música sempre me deu prazer. Tanto quando você tirar um exercício de estudo, como para ouvir, para estudar uma harmonia. Não, para mim nunca foi peso, nada disso. E eu até entendo que tem gente que... Gigi chegou para mim e falou, Bimba, eu nunca estudei música assim. Sabe que o meu estudo de música era o seguinte, pega o baixo e ficava tirando as coisas. Obviamente que ele sabe escala, sabe tudo, mas assim, ele não parava para ele dizer, eu ficava tirando, botava música de Gilberto Gil, ficava tirando, botava. E fora isso, é o dia a dia no show. Só que assim, eu disse, primeiro que você é musical, tem uma coisa do dom que o cara já chega com ele, você já sempre tem ouvido absoluto, é um cara que já tem a música no colo. Agora, o que você fez a vida toda foi estudar, só que você estudava de uma outra forma. Exato. Você tirou uma linha de um baixo de Cisão Machado, você está estudando ali, cara. Você tá... E muito. Sabe? Uma linha de Bimba, do mestre Bimba. Acabou de tirar a linha do mestre. Ó, aqui, tem até um cara dizendo aqui, ó. Era para lascar a linha do mestre Bimba. Da banda que eu tocava, tinha cover direto da harmonia. Era lasca para pegar. Porque, na verdade, como eu te falei, eu sempre tive liberdade para criar. Então a gente fazia o lance das violeiras, fazia as coisas, mas ao mesmo tempo eu estabelecia uma maneira de tocar ali e não tinha uma... Você poderia pegar a mesma música que eu toquei em um show e no outro tá totalmente diferente as ideias, porém o contexto era o mesmo. O contexto é o mesmo. Você precisa funcionar com a banda, né? Tinha que falar com a banda. Não dá para mudar, agora eu vou tocar tipo reggae, não. O contexto era o mesmo. Porém não tinha uma regra, assim. A não ser quando a música tinha um riff ou alguma coisa estabelecido ali, que aí você tem que tocar aquilo ali, senão não funciona. Mas, então, eu acho que essa liberdade é que muita gente chegava para mim, rapaz, mas você fez um negócio aqui. Era porque eu era livre. Eu te contar uma história aqui, José. Eu fui tocar uma vez em Natal. A gente estava tocando Natal. Não sei, 2000, não vou lembrar. Não vou saber precisar. E eu tô tocando num trio ali, a gente tinha vindo de outro show virado, tava se tocando, meio que cansado, mas ia tocando, largando. Eu sempre, assim,
quando chega ali em cima, todas as energias voltam. Não tem esse negócio de cansaço. Você vai tocar. E eu tô vendo um cara me acompanhando, meio que o percurso com outros também. Porque como fica sempre gente falando com a gente, então a gente vai falando com todo mundo. Mas aí eu vi um cara me acompanhando, falando, e aí, pai, legal, eu digo, pô, legal, massa, pô, que massa. E aí quando chega no final do percurso, ele fala assim, eu posso falar com você? Eu digo, claro, pô, suba aí. Falei com ele assim, vem pra aqui que eu tô descendo. E aí quando eu desci, ele, pô, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou muito fã do seu trabalho também, gosto, coisa da tua música. Você começou a falar daquela música Pegando Fogo, né, que tem um negócio de baixo. Ah, aquela música, né? Vem ver a Avenida Pegando Fogo, que tem uma introdução que o baixo fazia. Aí ele, rapaz, essa música você arranja lindo, você quer ser? Eu digo, coisa. Aí a gente começou a conversar. E aí ele falou, não, meu nome é Serginho Groove. Putz, que massa! Eu, para você, porque eu já conhecia, porque Arthur Maia tinha me falado dele. Uma vez, Uhum. a gente tocou, Arthur Maia veio fazer um som aqui, lançar aquele CD dele, o Planeta Música, né? Ele Sim, sim. foi nessa época aí. E aí ele só tinha baixista, tinha um monte de gente. Aí eu fui lá na passagem de som, fiquei com ele, pediu pra ele, fez. Aí eu falei do disco, eu elogiei ele. Não, toca a música comigo de noite, eu não toquei, porque eu sou muito tímido e fiquei com medo mesmo, confesso. Porque eu digo, pô, tem que tirar a música, preparar, enfim. Mas aí até vacilei, porque depois no final ele chamou a galera, subiu o Luciano, subiu todo mundo, eu poderia ter subido também. Mas eu fiquei tão escondido assim, pra ele nem me ver e me chamar, que eu fiquei com vergonha, ao mesmo tempo com medo. Mas perguntaram ele assim, dê alguns nomes aí de baixistas novos, isso aqui. Aí ele citou eu, Serginho Carvalho, lá que Putz, tocou com o Djavan, Manaus. de Manaus, e Serginho Groove. Ele citou eu, Serginho. Quer dizer, Serginho Carvalho já era fã, já conhecia. Serginho Groove eu não conhecia, mas ele falou tão bem. E aí, cara, Poxa. eu tô indo gado aí, tô indo gado também, saca, tô indo gado, depois de contar a história. Tô indo gado, você. Queremos saber. Um beijo, meu irmão. Aí ele falou, e ali pra mim foi assim, imagine, cara, tinha vários baixistas na época, só tinha músico, assim, a Gerson Silva, Cesário, todo mundo Eu digo, cara, o cara cita você. Aí eu vi ele falar, aí eu perguntei, quem é Serginho Groove? Ele falou, cara, é um cara espetacular, fantástico, você tem que ver, não sei o quê. E aí quando chega ele diz, não, eu digo, Serginho Groove daqui de Natal, você é um baixista? Ele sou. Eu digo, que Arthur Maia? Eu sou, amigo, rapaz. Eu digo, o que você tá fazendo aqui? Que Você é massa. doido, cara. Você toca demais, esqueça. Aí ele começou a dar risada. E a gente criou uma amizade ali. Depois ele gravou no meu. O Sérgio é meu grande amigo hoje. Mas assim, pra você ter uma ideia de como as coisas são loucas. Então eu chegava num lugar, os caras vinham falar comigo, eu dizia, cara, sabe? Isso demorou a eu entender que, na verdade, quando você tem quando você cria um legado a partir de um estilo musical, as pessoas te respeitam por isso também. Então, na verdade, hoje eu entendo que, de certa forma, eu mudei um pouco a maneira de tocar. O pagode era tocado de uma forma no baixo, ele foi tocado passou a ser de outra forma. Isso eu me orgulho muito. Mas me orgulho sem me exaltar, sem arrogância, assim, de achar que sou melhor. Me orgulho no sentido de dizer assim, de alguma forma eu pude contribuir, entendeu? Isso aí para mim não tem. Você está na história já. Não... Você está na história do baixo brasileiro. Você é referência total. Tem uma pergunta aqui, mestre. Pode. Alexandre Urquida perguntou se você sempre usou 6 cordas. Não, eu comecei com 4 cordas nessa época e toquei por uma grande parte da minha vida 4 cordas. Quando o Harmonia começou a aparecer aqui na cidade, não no Brasil, mas aqui na cidade, eu tocava com de 4 ainda. Mas já estava estudando, estava naquela coisa de usava muito. Porque tem um lance também, o que é que acontecia? Eu ia ver os lugares que a gente ia tocar, e às vezes as bandas que gravavam, eu achava o baixo, a frequência que eles usavam no baixo era muito parecida com a do surdo. Só que o surdo tomava tudo, o surdo tinha que ficar gordo. E aquilo me incomodava de uma certa forma. Eu ia tocar num lugar e dizia, pô, aumenta, tá baixo. E o cara, rapaz, tá alto. E realmente, às vezes, estava até alto mesmo, mas às vezes era a frequência. Ficava na mesma frequência do grave ali, aquela coisa gorda, né? Não, baixo tem que ser grave. Tinha essa coisa, né? Hoje a gente Sim. são conceitos, mas assim, não tem que ser grave. Só que não funcionava. E aquilo me incomodava, às vezes eu me acabava de tocar, não ouvia, pô, cara, não tinha, né, como hoje que você tem retorno, não tinha retorno, era tudo assim, né? E aí eu tinha sempre E aí eu comecei a mexer um pouco nisso. Eu disse assim, não, cara, eu tenho que usar mais... Quando eu comecei a estudar e aprender e a alargar um pouco o conhecimento do braço, eu comecei a usar uma região
já mais aguda. Por exemplo, no de quatro Sim. cordas, em vez de eu usar o sol ali, o mais grave, né? O sol mais grave, eu usava uma oitava abaixo já. Então aquilo ali já. Eu comecei a furar aquele som do sul. A gente começou a conversar diferente. Eu digo, opa, achei um caminho aqui. Beleza. Mas aí, até então, era aquela coisa ainda de você tocar, às vezes um som, um cara não. Enfim. Você pegava um som que não era legal, o técnico não tinha técnico de som para você conversar com o seu técnico, dizer, enfim. Era tudo assim. Então, beleza. Quando a harmonia estoura, aqui em Salvador, já em 99 ali, que a coisa já tá tomando outra proporção, e a gente começou a tocar um pouco fora, mas assim, ainda era uma coisa mais Bahia, mas já era uma realidade. Eu aí digo, vamos pegar outro baixo, até porque eu tinha um Janine de quatro cordas, aquele com braço. Esse foi o seu primeiro baixo, seu. Meu mesmo foi. Porque eu tive um antes. Porque já tem essa pergunta aqui, aí você já aproveita e já Eu responde. tive até um meu antes que tava. Eu achei um cara me vendeu um baixo com um braço e o corpo quebrado, um tonante. Eu levei lá em um luthier que morava lá na rua, que na verdade consertava violão. Eu pedi para ele colar, ele colou, ajeitou. Só que assim, eu digo, por que eu digo que o Janine foi o primeiro? Porque esse tonante, a primeira corda, a tarraxa era quebrada, então ela não chegava na afinação. Então, tipo assim, em vez de você afinar, era um sol, era um sol sustenido. Ou, desculpa, um fá sustenido, ela ficava mais baixo. Então, eu tinha que pensar, Sim. a primeira corda eu tinha que pensar um semitom abaixo. Então, se você Putz, uma oitava, no caso, dó, dó, você tinha que fazer dó, si. Entendeu? Porque eu tinha que pensar diferente. Isso me ajudou também, né? De certa forma, porque você tem que pensar diferente, mas já era um desafio. E a quarta corda não saía o som, porque o captador era mais baixo. O captador estava para baixo, já era quebrado. Eles fizeram um negócio torto lá, que o captador ficou mais abaixo do lugar que deveria ficar. Então a corda Mi ficava aquele som opaco. Você não ouvia. Então, tipo assim, eu me concentrava na segunda e terceira corda, né? Porque para não dar errado. E aí, quando eu ia para a primeira, eu tinha, opa, é um semitom abaixo. Então, mas isso que que eu digo trabalheira, viu? baixo, com som, de afinar. E o tonante era assim, sabe? Na trave, assim, sabe? E aí, o Janine, não. E depois do Janine, quando eu vou para comprar outro baixo, aí já tá aquela febre de baixo de seis cordas. Né? Nilco Assunção, César Leone, a galera já usando seis cordas. Né? Aí eu falei, opa, será que é bom? Quero ver isso aí. Então eu já pulei do 4 pro de 6. Eu não fui pro de 5, não. Eu já fui do 4 pro de 6. Porque o de 5 também tinha uma corda mais grave, né? Eu peguei até um É, para tocar, mas tipo uma corda mais grave, assim. Eu não viajei muito. Eu digo, pô, mas é mais grave ainda. Eu tô quer mais agudinha. com a corda mais grave. E aí disse, não, o de 6 tem uma corda mais aguda, que é o dó. Aí eu digo, opa. E aí, meu irmão, peguei esse baixo que a gente comprou, um Washburn de 6. E aí, no começo, assim, levei para casa, mas tipo assim, eu me adaptei rápido porque eu ficava de 8 da manhã a 8 da noite com o instrumento. Porque Massa. tocando, tipo assim, conhecendo e ao mesmo tempo feliz, cara. É uma felicidade que, assim, uma das maiores felicidades. Quando um cara botou baixo minha mão, assim, que a gente comprou, o cara tava vendendo lá no Garcia, eu fui, pá, o Garcia é um bairro daqui. E aí eu fui. Cara, você não tem noção, não, da minha felicidade. Eu dormia com baixo, assim, não, eu tenho que ficar com esse. Ó, mestre, você já tá dando, você já deu várias aulas e agora você está dando outra aula muito importante. Ou seja, porque às vezes a gente só pensa no resultado, mas não vê a caminhada. Só quando você estudava com baixo, de 8 da manhã a 8 da noite, poxa, era estudo, era contato com o instrumento, era estar com o instrumento no colo, é amar o É instrumento. amar, porque assim, É isso tudo, eu não. você vai colher depois. Deixa eu mandar uma alôzinha aí pro Diego Vaz, que também é endosser Ô, da, Diego, da, da Eva, e está aí na live também. Grande Diegão, seja bem-vindo. tem Gueu também. Né? Como amor ao instrumento, né? Tem Gueu aí também. Você dá amor ao instrumento, ele volta, ele retribui, não tem É como. verdade, é verdade. Mandar um abraço pra Gueu aí. Gueu também faz umas lives lindas aí, maravilhosas. O Gueu é fantástico. Só bota. É porque tem muita gente que eu vi ele agora, ele tá chamando meu livro. É, Ainda bem que é com você. é, Eu também. Thiago do Cavalo, Calazans com Cominato aí, que foi o primeiro. Não, foi o segundo cavaquinista do Harmonia. Tá aqui agora. É um amigo, Que legal. músico virtuosíssimo. Virtuosíssimo, toca violão, toca todos os instrumentos aí, baixo, toca tudo.
E tem muita gente aí legal que com o tempo a gente vai falando. Então, eu comecei a tocar e assim, amava. Você falou mesmo, assim, existe E aí eu gosto de 6 cordas, eu fui me apaixonando. Foi assim, eu me adaptei muito rápido, assim, eu peguei em um dia, no outro dia eu já tava, tipo assim, coisa de uma semana eu já tava dominando, sabe, assim, dominando não, eu tento, na verdade, a gente nunca vai dominar, né? Eu, no caso, vou estudar a minha vida toda para dominar esse instrumento e não vou conseguir. Mas assim, quando eu digo dominando, é no sentido de dizer assim, eu já conheço o instrumento, já fazia parte de mim, já, assim, sabe? E aí, você sabe que com o baixo 6 cordas ele lhe dá uma possibilidade maior de oitavas. Aí, meu irmão, eu já no de 4, eu já buscava aquele caminho no de 6, eu já estava aqui. Eu digo, "Pô, eu não preciso ir lá embaixo, não, já está aqui." Aí você já vê o instrumento de outra forma, sabe? E aí, meu irmão. E o legal, você falou uma coisa muito importante, aí eu vou deixar você bem à vontade para falar, é que até nisso, dentro do pagode do samba, você deu uma travadinha. Deixa eu ver se ele volta para eu concluir a pergunta. Obrigado a todos aí que estão entrando. Tá muito legal a nossa live. Nosso papo tá muito bom. Galera, eu travei também para vocês ou não? Me dê depois um feedback. O mestre Bimba deu uma travadinha aqui. Totalmente, Cláudia, né? Totalmente. Muito humilde. Por isso que é o mestre Bimba. Vou chamar ele de volta, que ele deu uma saidinha. Acho que caiu a internet. Deixa eu chamar ele de volta. Vou chamar ele, vou chamar ele. Hoje ele não me escapa, não. Já chamei ele aqui. A minha tá boa para vocês. Pronto, voltou. Mexi no negócio aqui diferente. Eu fui levantar para ler as mensagens e a parte apertando aqui. Foi mal. Deixa eu perguntar a você, porque nessa sua trajetória de buscar até notas mais agudas, tal, você também deu uma nova cara no que se estava fazendo, né? E como foi isso? Assim, como foi que a galera do som entendeu isso? Porque como eu também já toquei às vezes em trio, às vezes os caras até reclamam, não, tem que ter peso, tem que estar pesado, né? E você com essa nova proposta, como foi conversar com essa galera? Na verdade, começou assim, com essa ideia. Eu já tinha essa ideia lá de trás, por causa do surdo, né? Eu via que as frequências batiam muito. Na verdade, não é que batiam, na verdade, eles colocavam numa frequência muito parecida. E acabava que o surdo tomava tudo e sumia, né? E aí eu comecei já, desde cedo, a mudar um pouco isso, tocar uma oitava acima, tentar achar o lugar. Quando eu comprei o baixo de 6, aí eu fui buscar também a frequência do pré, de tudo. Abrir mais o agudo, abrir mais o médio um pouquinho. Ou se precisar, grave. Mas assim, o grave ele sempre ficou e teve o lugar dele ali, né? A questão é que esses baixos, principalmente depois que eu peguei Yamaha, outros instrumentos, esses baixos sempre têm um recurso maior de agudo. Talvez o grave fique ali no lugar dele. É que você tem um recurso maior de agudo, de médio. Então, no começo, eu colocava. Mas aí, quando a gente começou a banda estourou, coisa e tal, a gente já tinha um técnico de som, então já teve um diálogo ali, ó. É isso mesmo, meu som é esse aqui mesmo, é isso mesmo. E ele também curtia. Então ele dizia, não, é isso mesmo, tá certo, tá massa, tá pintando aqui. Então, acabou virando uma identidade, mas assim, foi natural. Foi buscando natural. Algumas pessoas gostavam, algumas pessoas diziam, eu via o baixista falar, mas agudo, não sei o quê. Porque tinha aquele conceito de que o baixista tinha que ter o grave. Eu digo, não, cara. Conceitos são feitos para ser quebrados. Regras são feitas para serem quebradas. Eu acho que tem que você entende que você gosta. Foi como eu conversando também com o Gigi, uma vez ele falou, Irmã, a gente tem um som na mente. E é verdade. Você tem o seu som na mente. Acho que você quer estar em sua mente. Às vezes você não consegue reproduzir aquilo ou pelo instrumento, ou porque o som, ou pelo recurso, enfim. Mas você sabe o som que você quer. E às vezes o som que você quer não é o som que eu espero ou que eu queira, que eu goste. Né? Então, eu acho que para o contexto do que a gente fazia, aquele som, para mim, eu precisava daquele som. Por tudo. Pelos solos, por tudo. Eu precisava daquele timbre. Mas eu ouvia, por exemplo... ninguém ousa falar, por exemplo, de Nico Assunção. Nem eu seria louco de falar. Mas Nico Assunção já tinha esse agudo no baixo. Total.
Total. tirava, ele tinha, só que assim, e longe de mim me comparar com o Nico Assunção, pelo amor de Deus, hein? Eu tô falando assim, no sentido de dizer assim, não era uma coisa que é impossível. Você pegava de um Patitude, essa galera já tinha o próprio Jazz, que é de uma geração lá atrás, ele pintava tudo com médio. Então, eu Perfeito, perfeito. falando um pouquinho também desse médio, sacou? O agudo eu nem abria tanto, mas o médio, assim, a gente foi buscando primeiro com o Tajima, porque o Tajima já tinha esse médio, esse agudo, mas era um instrumento, era um baixo muito grande, o braço do Tajima era desse tamanho. Eu saí do Washington. Aquele TG6, o TG6P da Tajima, né? Que é gigante. Assim, rapaz, é muito grande. Na época, o pessoal do Tajima até me ligou, porque o pessoal começou a comprar, eu nem sabia, não tinha nem noção disso. Olha que o Legal. pessoal começou a comprar. Legal. Não aquele baixo que o baixo do Harmonia toca, eu nem sabia disso. Aí o cara que trabalhava lá, falou assim, que entrou em contato comigo, falou assim, não, o dono quer falar com você, inclusive, você tá sabendo que tem muita gente comprando bar por causa de você, viu? Cara, nunca imaginar. Aí eu fui para um almoço, tinha um workshop de Celso Pixinga, que Celso Pixinga tava assinando com eles. E ele falou assim, não, você é top, e depois a gente vai almoçar. Eu, você, o dono e Celso Pixinga, que ele quer falar com vocês dois. Só que, irmão, em 2001, 2002, né? Celso Pixinga, cara, eu dizia assim, eu e Celso Pixinga, eu nem acreditava, cara. Me sentei com o Celso Pixinga, me tremendo todo, assim, o Celso Pixinga que tá aqui do lado, ali com a videoaula de slap, não sei o quê. E aí a gente conversou um pouco, e eu falei com ele, contei a minha história um pouco. Mas na minha cabeça, só que acabou que depois ele fez um baixo, mandaram pra mim tudo, mas não deu certo. Porque nesse meio tempo eu comecei a tocar com Yamaha. E aí o TRB, e aí eu me apaixonei. E aí eu meio que boicotei, fiz um boicote pra mim mesmo. Assim, tipo assim, pô, Thiago, eu vou ter endócia, mas eu. E os baixos da Tajima eram maravilhosos, assim. Esse baixo, esse que eu peguei, esse que eu tinha, o braço era realmente bem grande. Incomodava. Eu sei, eu tô ligado. Incomodava, mas eles tinham outros instrumentos. E outra coisa, a ideia do cara era fazer um instrumento com a minha cara, dizendo como você quer. E aí, Puta que massa. só que acabou não dando certo, infelizmente, mas eu comecei a utilizar essa coisa da frequência com esses baixos e eu olhava esses músicos. Eu dizia assim, não, cara, você vê que eu ouvia muito João Bosco. Com o João Bosco, quando era Nico Assunção, eu via nos vinis, né, que ele gravava. Ele gravava com o Nico Assunção, só isso. Victor Briglione, que depois entrou Nelson Farias. Carlos Bala na bateria, sabe? Glauco Campelo no teclado. Quer dizer, é o que a gente ouvia. E aí, Nico fazia umas coisas assim. Eu digo, cara, aí o agudo pintando, tudo acontecendo aí. Porque a gente tem que ousar também, sabe? Tem hora que você. Então você vai ser mais um. E eu digo, não. Verdade, perfeito. Perfeito. E assim, volto a dizer, não foi uma coisa assim estabelecida, eu vou fazer assim. Foi uma coisa que nasceu naturalmente. E aí quando eu vinha falar, eu dizia não, é porque aí eu explicava a frequência do grave, do baixo, do surdo, dizia assim, não, mas a minha onda é essa aí, meu sonho é esse aí. Aí no começo recebe críticas, você não sei o quê, mas depois com o tempo a galera todo mundo começou a buscar esse agudinho também, que não tinha. O baixo era gravão. Pum, 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 pum. Era aquele negócio bem. Eu falei, não, cara, tem que pintar alguma coisa diferente aí. Que era bom também, tinha seu lugar, mas eu na minha cabeça, assim, eu tinha que fazer algo diferente até pelo som. Primeiro por conta disso. Porque eu digo, tá batendo com o surdo, a frequência, cara. Eu vou ter que sair dessa frequência aqui. Aumentando não sei quantos hertz. Eu digo, não sei quantos hertz eu sei que tem que ser diferente disso aqui. Eu não entendo nada disso. Aí a gente foi buscando e achou um caminho. E aí com esse... Que legal. Já criou uma mudança. Hoje eu vejo os baixos aí, muita gente fazendo um forró mesmo. Eu digo, opa, hoje tá todo mundo feliz. Mas antigamente era criticado. Mas tudo bem. Mas isso é muito legal. Ô, mestre, você falou aí que foi um dos fundadores do Harmonia. E como foi selecionar a galera para escolher o músico? Como foi esse processo? Não, na verdade, o que é que acontece? Eu tocava... Calazans está aqui, combinado, ele até foi o cara responsável por me trazer pro samba. Não sei se ele está aí ainda, Calazans, mas ele estava aqui agora. Ele foi porque a gente tocava em uma banda, a gente tocava depois de eu tocar de várias bandas de axé, tudo do bairro, né? Tudo ali da Capelinha, São Caetano e Adjacência. A gente foi tocar em um bar
bar de Gil Macaco na época. Ele dizia assim, eu quero fazer um som todo fim de semana aqui, agora é MPB. E aí eu, meu irmão quer fazer e o batera, e o outro colega quer cantar. Acabou que o colega arrumou um emprego, meu irmão, a esposa dele engravidou, ele tinha 17 anos, ele teve que casar, enfim. Ficou eu, e aí com o Calazans, a gente era da mesma escola e ele já tocava. Porque, na verdade, eu conheci eu tinha um amigo que era da minha sala que falou assim, cara, eu levei o violão uma vez para a escola e fiquei tocando um monte de coisa, Djavan, Caetano, João Bosco. Aí ele fez assim, rapaz, eu tenho um amigo que vai amar, vocês vão se adorar, porque ele curte exatamente o que você curte. Aí eu falei, que é? Mestre, deixa eu só... Entrou outro mestre também, que é o Luciano Calazans. Padre, viu? Sou padrinho da filha que é outro mestre. de Luciana. Beijo, meu irmão. Aí é meu mestre. Peraí que eu vou contar o Luciano também, porque o Luciano tá parte da minha história. Aí, esse colega meu, esse colega falou assim, você vai amar esse cara vai te amar, porque vocês gostam da mesma coisa. Geraldo Azevedo, Alceu Valença. Aí eu fui ver ele me levou na casa dele, eu fui ver ele tocar, ele tirava tudo igual, cara. Os violões de João Bosco, a mesma batida. Eu não, né? Eu tirava as harmonias, mas eu malmente tirava os acordes e olhe lá. E tocava meu violão básico, mas quando eu vi ele tocando, eu falei, eu já tocava baixo nessa época. Aí eu falei, cara, eu disse assim, rapaz, falei com um colega, né? Eu digo, rapaz, esse cara toca muito, esse cara é um gênio, você tem noção disso? Ele é um virtuoso. Porque ele tocava tudo muito igual e assim, ele tinha uma noção de. Ele tá aí, Calazans também, ele. Na verdade, o apelido, ele mudou o nome para Calazans por causa de Luciano, que diziam que pareciam. Aí, que legal, que legal. Calazans por causa de... Mas o que é que acontece? Aí a gente começou a tocar junto. Fazer esse som junto, porque você busca as pessoas que gostam do mesmo som que você, né? Aí a gente começou. Perfeito. E a gente foi tocar nesse bar. Aí, resumindo a história, um belo dia rolou um tiro no bar, normal, né? Rolou um tiro, acabou o bar, teve que fechar. E a gente ficou meio ao léu, assim, né? Porque todo fim de semana tinha aquele lugar pra tocar. Não era muito, mas era agradável. E só fazer o som era maravilhoso. Aí, rapaz, não botou aí franquia. Aí ele me chamou pra tocar nesse grupo, Expressão do Samba. E aí eu falei, samba, cara, samba não tem bar, eu não vejo baixo. Porque naquela época era, eu tô falando, gente, do começo dos anos 90, tá? Final dos anos 80. Sim. Já era 90, na verdade, 92, mas assim, eu não conhecia muito de samba. E eles conheciam tudo de samba. Fundo de Quintal, Jovelina. Os caras só tocavam isso aí, Almig Neto, sabe? E aí eu disse assim, cara, eu não conheço, eu não vejo baixo, eu vejo violão de 7 cordas nessas músicas. Ele fez, não, rapaz, tem. Bororó, começou a me mostrar um monte. Aí me deu um monte de vinil, me disse as músicas. Eu comecei a tirar, resumindo, eu fui parar nesse grupo e me apaixonei pelo samba. Fundo de Quintal, assim, hoje eu digo hoje a você que Djavan e Fundo de Quintal são as coisas que eu mais ouvi na minha vida. Eu aprendi muito mais música com esses caras do que com qualquer outro estilo. Perfeito. Mas esses dois aí, esse Djavan e Fundo de Quintal são minhas maiores escolas. E aí, cara, eu me apaixonei pelo samba, continuei. Quando o Rock monta o Harmonia, ele monta olhando essa banda, a Expressão do Samba. É bom que se diga isso. Ele tinha essa banda como referência. E ele disse, cara, eles começaram bem garoto. Ele e os amigos da rua. Da formação principal, só ficou Rock e Márcio. Porque essa primeira leva aí, eram 6, ele mais 2 primos e mais 2 amigos mais 3 primos e mais 2 amigos que moravam na mesma rua. Só que eles não tinham harmonia, instrumento de harmonia, cavaquinho, baixo, eles não tinham. E aí, às vezes a gente ia emprestado lá fazer. Tem um aniversário. Eles não tocavam muito, não. Ficavam tocando mais assim, aniversário de rock. Aí ele me chamava a gente. E aí, como o Expressando parou, o Expressando deu uma parada, aí Rock me convidou eu e ele para fazer parte. A banda devia ter uns 6 meses, mas de show mesmo devia ter feito uns 3. Que a banda nasce ali em dezembro de 93. É isso, meu Deus? 17 de dezembro de 93. Eu entro na banda assim, tipo, em julho de 94. Mas eu já tocava com ele. Os shows que eles fizeram, eu tava. Só não era da banda. E depois ele me Entendi. você não quer participar, ficar, coisa e tal. Só que aí tem uma história interessante, porque assim, eu sou órfão de pai e mãe. Então, com 6 anos de idade, eu já não tinha pai nem mãe. E eu fui criado com um tio até os 16 para 17. Com um tio, ou seja, que me supriu essa questão da carência paterna. Quando o Rock me convida para a banda, ele me convida ele e a mãe dele.
que foi ela que, na verdade, investiu na banda. E aí eu passo a morar com eles. Então, até hoje é minha mãe. Assim, é minha mãe, eu tenho esses anos todos. Então, Deus supriu a minha falta materna e paterna, embora eu ame muito meus pais biológicos. Mas eu conheci muito pouco, eu tinha 6 anos. E aí o que é que acontece? Eu passo a morar com eles, eu passo a abraçar. Eles dizem assim, não, você quer ficar aqui e fazer a direção? Porque 16 anos para 17 fazer direção musical de uma banda, porque eu já tocava desde 12. E eles estavam com Putz, é, 13 anos, pô. Entendeu? Então foi assim que eu entro na harmonia. Então essa coisa de escolher músico não foi assim, já estava ali. E aí depois já estava pronto, da né? morte, Mas né? é, Você só foi um ano. Pô, que legal. e aí vai Ô, mestre, acontecendo. pode falar. Não, Pode falar, pode. Eu cortei, desculpa. foi a escolha, não foi uma escolha assim, foi aparecendo, ah, bota um sax, aí chamou o Ricardo, aí depois o Ricardo saiu, o Júnior Maceió, na verdade o Ricardo, eu chamo o Júnior Maceió para ajudar, porque o naipe os meninos eram muito novos, assim, ainda no instrumento, aí o Júnior vem, então foi assim, foi chamando um, chamando outro, eu tenho um amigo que toca não sei o que, aí vai chamando, foi muito natural. Que legal, que legal. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira é É doido, o momento que você. é do, Oi, pode falar. é um percussionista lá da banda da Harmonia, água filtradíssima, viu, João? Toca demais, viu? É Giovanni dá Oi, que massa. Putz, pressão, pressão, não, tô falando sério. que pressão. Ah, As duas perguntas que eu tenho para você. A primeira é quando foi que vocês sentiram que estavam estourados no Brasil todo? uhum. E assim, eu sou de Pernambuco, né? É Nordeste também, mas é diferente. Aqui, de Garanhuns, quando a gente fazia uma garanheta na época, que era subir no trio, já era legal. E como foi também a primeira vez que vocês subiram no trio, no Carnaval de Salvador? O que é que vocês sentiram também? Né? O que é que vocês sentiram? Ah, E quando foi que você sentiu a harmonia, estourou em todo o Brasil? O que é que você sentiu? bom, a gente, vou responder a primeira pergunta. A gente, na verdade, assim, demorou um pouco para fazer sucesso, mas quando a gente começou a fazer, foi meio rápido, assim, sabe? Foi meio meteórico. A gente ficou no anonimato de 90, final de 90, vamos falar de 94, né? Porque 93 já estava no final ali, quando a banda surgiu. Vamos dizer assim, de 94 até 98, final de 97 para 98, a gente ficou uns 6 anos, mais ou menos, no anonimato. E até em Salvador, a gente era desconhecido. Ninguém conhecia, coisa e tal. Tanto que Xande entra na banda em 96. A gente convida a Xande para entrar na banda em 96. No meado de 96. Aí ele entra, parece que era o que faltava, sabe, para a banda. Ele entra em 96, 97, a gente começa a tocar aqui nos bairros, começa. Enfim. Então, quando a coisa começou a acontecer, foi muito rápido. Demorou, mas quando aconteceu, foi muito rápido. Então, começou ali o zum, 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 no final de 97, isso aqui é 98. 99 a gente era uma realidade em Salvador e em Bahia. Que pra gente estava lindo demais. Pra dizer a verdade, o nosso sonho era que uma música da gente tocasse na rádio de Salvador. Em uma rádio de Salvador. Era o nosso sonho. Quando tocou, a gente, aquela coisa de um se abraçar, sabe? Porque a nossa pretensão era muito, muito pouca. A gente não tinha noção de que ia ser, sabe? Mas aí o que é que acontece? Em 99 a gente estoura, coisa e tal. Eu não lembro se a primeira viagem nossa para fora do estado foi em 99, 98. Eu acredito que foi em 90, mas essa viagem, sobretudo, foi em 2000. Que 2000 a gente estoura, porque a gravadora veio em pé, etc. Eu tive essa sensação e essa ficha só caiu aí, porque o que é que acontece? Aqui em Salvador já era aquela agonia toda, mas assim, eu dissesse, eu estou em Salvador, no meu bairro, na minha cidade, tocando na rádio pra caramba, tocando nos interiores, Feira de Santana, não sei onde. Então você acaba, isso aqui é daqui, tá tranquilo. Mas quando você vai para um outro estado, você diz assim, vai para um outro estado? Será que conhece a nossa música? Aí eu lembro que, se eu não me engano, o primeiro estado que a gente tocou fora da Bahia foi João Pessoa. Aí a gente viajou para fazer um carnaval fora de época. Aqueles esquemas de carnaval. E aí o que é que acontece? No avião, no mesmo voo tava a gente, Araqueto, estourado, Odum, Gilmelândia, estourada. E se eu não me engano, meu Deus, tinha uma outra banda. Não sei se. Acho que era Timbalada, não. Tinha outra banda. Mas todo mundo, assim, já com a realidade, já era uma realidade. E a gente ainda era uma aposta, E eu tava no avião, ainda, pô, feliz, falando com todo mundo. Pô, a gente tá aqui viajando com os caras, a gente vai tocar também. Enfim. Quando a gente desce o avião desce, que a gente começa a descer, o pessoal vai descendo da irmã, a gente vê uma galera, assim, do vidro, assim, vai batendo uma agonia, assim, no aeroporto lotado de gente, assim,
do lado de fora. E aí eu tive assim, eu tô falando por mim, né? Eu não sei como é que os meninos viram, mas eu na hora que eu desci, a impressão foi assim, rapaz, a galera gosta mesmo da música baiana aqui. Mas na minha cabeça, aquelas faixas, era só para o Olodum, para Gil Melânia, para Sim. ela. Porque, querendo ou não, já eram conhecidos, né? E a gente. Então, qual é o meu pensamento? Eu digo, a gente vai passar batido ali, o pessoal vai falar com as outras bandas e a gente vai passar, tipo assim, quem são esses? Na minha cabeça era aquilo, mas também feliz. Tá bem, tava bom demais. Eu digo, o importante é que quando a gente tocar, a gente vai descer a madeira. Só que aí, quando a gente desceu, cara, veio um batedor assim do cara da polícia, entrou e fez assim: ó, vocês vão ter que sair pelo fundo, porque vocês não vão conseguir sair por aqui. E aí eu começo a olhar as faixas, e tava tudo assim, harmonia, Xande, harmonia, 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 harmonia. Aí eu falo, cara, Ah, tinha na verdade tinha público para todo mundo ali, mas tinha um público específico que tava fazendo a que a gente chama de torcida hoje, né? E aí era uma torcida, cara. A gente teve que sair por fora e a galera correndo atrás do carro. Aí aquilo ali me impressionou. Aí eu falei, cara, aí a ficha caiu ali. Eu digo, cara, acabou a brincadeira, né? Aí você pensa assim, cara, acabou a poxa, brincadeira. Agora o negócio tá. Agora é a Vera. Tipo assim, eu não imagino. tá sério, o negócio tá sério. Pessoa que ninguém nunca tinha ido e de repente. Aí a partir dali, todos os lugares que a gente ia, se repetia essa. Aí você vai, meio que a ficha vai caindo e vai só agradecendo a Deus. Tem que fazer mais o quê? Agradecer e música pra dentro. Trabalhar. Que lindo, mestre. Que lindo, que lindo. Mestre, e eu sei que você já passou por vários shows, várias situações, várias gravações, muita coisa. Mas tem alguma coisa que ficou assim marcada, algum show que quando você terminou disse, rapaz, hoje foi para quebrar tudo. Alguma gravação que você dirigiu com algum artista que você queria muito conhecer, que conheceu, que fez alguma parceria? O próprio Arthur Maia, né? Porque o Arthur Maia, eu falava com o Xande direto, a gente conversava e eu falava assim, pô, cara, Arthur Maia porque foi o primeiro baixista que eu ouvi, o primeiro disco instrumental de baixista que eu ouvi foi de Arthur. Arthur gravava com todo mundo nos anos 90, Arthur era 80 para 90, Arthur era o cara, né? E Sim, sim, top, top. na verdade, para mim, ele é o cara até hoje, né? Que Deus, foi uma. Aqueles Oric, né? Que ele usava os Oriczão. Eu conversei com o Luciano porque quem foi amigo de Arthur, pessoal, vai entender que o quanto ele era um cara humilde, era Diferente. sabe, um cara agregador que sabe, generoso. A palavra mais Total. que eu encontro para Arthur é isso, generosidade. E aí, quando eu falava de Arthur com o Xande, chega o olho brilhava. Aí uma vez o Xande foi fazer um esquema lá no Faustão, que era uma homenagem a Gilberto Gil. E na época ele tocava com o Gil. E aí no final a gente chegou para ele e falou: rapaz, meu baixista lá é apaixonado por você, o olho dele chega brilha quando ele fala de você. Ele é doido para te conhecer. Aí ele: que é isso, cara? Bora marcar, só é marcar. Eu já conheço ele, já ouvi. Porque ele já tinha. Gil tinha aquele esquema lá em Salvador, né? Que tem a passarela, no carnaval, né? Gil não tem aquele, né? Tinha o Expresso 2222. Ele Isso. tocava assim, carnaval, todo carnaval, Gil puxava trio aqui. E uma vez ele viu a gente passando e ele falou com o Gil: aí, ó, isso aí que é banda, cara. O baixo na cara, o baixista solando, é isso que é banda. Aí, por quê? Ele conta essa história. Tem um vídeo ele contando essa história que é maravilhoso. E aí, eu, numa ponte aérea, Rio-São Paulo, ele estava vindo de São Paulo para casa, a gente tinha feito show lá, e ele estava vindo pro Rio, a gente se encontrou, aí a gente fez: Arthur ali, pô, não acreditei, velho. Aí chamou ele, falou: aqui meu baixista que gosta muito de você. Aí a gente veio conversando a ponte aérea toda, velho, e ele de uma generosidade. Já começou quando eu subi no avião, ele começou lá embaixo, quando eu subi ele fez: aqui tá vago, vem pra cá. A gente foi pra lá, eu fui pra lá, sentei com ele, conversei. E aí, como a gente tinha convidado o Gil pra participar do terceiro, foi no terceiro disco isso aí. Aí ele fez. Aí eu falei com ele, digo, pô, teria uma honra se você pudesse participar da mesma música e tal. Ele falou: só diga a hora, lembro como hoje, diga só o horário e a cor da roupa. Ele falou. E aí, meu irmão, foi maravilhoso, véio, porque a partir daí eu criei uma relação de amizade, de carinho. E ele, com toda a generosidade dele, coisa e tal. Aí eu falei assim: só tem um problema, Arthur. Você vai fazer um solo na música, mas eu quero tocar. Eu preciso dizer assim: um dia eu toquei na mesma música que Arthur Maia tocou. E eu fiz isso também com o Luciano. Que Luciano Calazans também. Agora, já aproveitando já para falar, já que eu falei de Arthur, eu tenho que falar de Luciano, porque Arthur foi no terceiro disco, mas no segundo disco,
Luciano Calazans era é um. Eu não preciso mais rasgar cedo pra ele. Tá, mas o celular ligado, viu? É meu filho aqui. É, É, Luciano é um amigo querido hoje, um compadre, um irmão. Mas eu também era a mesma coisa. Eu acompanhei esses caras todos de longe. Pô. Cesário, Gigi, Luciano, Arthur. Eu via os caras de longe assim, porque a gente morava na mesma cidade, mas eu via os caras de longe. E aí, quando eu começo a gente começa a tocar, que eu começo a ter uma relação de amizade, de encontro, né, com essa galera. Aí eu falei com o Luciano, digo, pô, meu sonho é que você faça um arranjo comigo. Eu convidei ele para fazer um arranjo comigo no segundo disco. E a mesma coisa. Você vai gravar, eu quero que você bote um solo, que é na música Oceano. A gente regravou a música Oceano, de Djavan. E a gente sempre foi muito fã de Djavan, a banda toda. Sempre. E eu que levei isso pra lá, porque eu tinha todos os CDs em fita, cassete, eu tinha tudo. Ouvia, dizia, você tem que ouvir isso aqui. Falava com os caras, você tem que ouvir isso aqui, cara. E falava com o Rock, né, o batera, meu irmão. Eu falava, Rock, você tem que escutar esse cara. Carlos Bala, né? Depois a gente conheceu, mas enfim. E aí, Luciano, eu falei, você tem que gravar esse solo. Quero que você grave um solo de Flatless. E ele foi, na hora, aí ele foi lá pra casa, eu morava em Itapuã. A gente fez o arranjo junto. E eu, assim, ele fazia um arranjo comigo ali, ele nem sabia disso, hoje ele já sabe. Mas eu, tipo assim, cara, eu tô com o Luciano Calazans aqui, mas ele, tipo assim, dando uma de, não, tranquilo, vamos fazer assim. Mas no fundo, eu tava ali por dentro, assim, tipo assim, eu tô fazendo um arranjo com o Luciano Calazans. já é massa. Histórico, que até hoje as pessoas perguntam. E todo lugar que eu chegava, tanto dele como de Arthur, né? A pessoa dizia, aquele solo, porque depois a gente ficou tocando a música no show, e eu tive que reproduzir o solo igual para poder. Aí o pessoal dizia assim, rapaz, aquele solo que você fez em Oceano Flatless é maravilhoso. Aí eu dizia assim, não foi eu que fiz, é Luciano Calazans que fez o solo. Mas o arranjo foi meu e dele. Agora de Arthur, por exemplo, eu fiz o arranjo, mas ele gravou um solo com elétrico mesmo, depois fez umas pontas de flat. E eu falei, não, eu preciso fazer a linha. Com o Luciano também foi a mesma coisa. Eu vou fazer a condução, o solo é com vocês. Mas ficou complicado. Com esse solo mesmo de Oceano foi inspirador. Porque é um solo tão lindo. E todos os dois, tanto ele como o Arthur, os caras já têm uma parada. O solista é assim, né? Eu não sou solista, na verdade. Eu não me considero um improvisador. Eu queria muito, eu gosto muito. Mas o improvisador nato, como um Pipoquinha da vida, essa galera, os caras já têm a parada na. Arthur Maia, eu cheguei com a música, falei aqui, o solo é aqui nesse trecho. Aí ele tocou aqui, aí fez assim: você escreve a harmonia para mim? Eu peguei, escrevi a harmonia, coloquei para ele. Ele tocou, ele viu, beleza, isso aqui. Tocou uma vez, na segunda vez ele fez, pode gravar. Gravou um solo lindo, maravilhoso, e tipo assim. Não, e aí eu digo, e aí, não, é isso aí. Aí o produtor, que na época tinha um produtor, né? Era gravadora, essas coisas. O produtor fez assim: não mexe mais nisso, não, não mexe mais nisso, não. Aí ficou o solo que ele fez de primeiro. Eu, se eu não me engano, o Luciano tá aí pra me corrigir se eu estiver errado. Mas o esquema de Luciano, embora a gente tenha feito o arranjo antes, mas foi um pouco assim. Ele chegou com baixo e fez eu tô fazendo eu tô só fazendo de Arthur. Mas ele fez o solo de Flatless na hora assim. E eu digo, cara, é uma coisa muito bonita, sabe? É uma parada que o cara já tem já nele. E assim, eu sempre fui muito feliz. Depois eu chamei Gigi pra tocar. Eu sempre tive essa. Eu só não chamei Cesário porque eu não tinha uma aproximação. Eu vim ter aproximação com o Cesário já um pouco pra cá agora. É um amigo, irmão, falo com ele quase toda semana. A gente tá acertando pra gravar um tempo. Legal. Ele vai improvisar, a gente vai botar. Mas assim, só faltou ele, mas assim, todos esses aí que eu gravei, que gravaram no Harmonia, eu tive a honra de trazer esses caras para gravarem. E fico muito feliz, porque não tinha essa coisa de. Uma vez eu chamei, é muito engraçado, eu chamei Gigi para gravar uma música. Eu falei, Gigi, tem uma música aqui. Ele fez, eu tô viajando, eu vou chegar tipo assim, segunda. Eu falei, não, eu espero, o disco só vai finalizar quarta. Eu espero. Você pode vir na terça, na segunda, na quarta, o dia que você quiser. Aí ele começou a dar, tá bom. Aí quando ele chegou lá, quando eu mostrei a música, ele ouviu. Eu já tinha mandado pra ele a base. E foi um pagodão desses nossos, assim, do Harmonia mesmo, com aquela cara de harmonia.
Aí ele fez assim, daquele jeito dele, né? Que fica coçando isso aqui. Ele vê, rapaz, você é uma onda. Isso aí você tá me chamando porque você gosta de mim, porque isso aí você grava melhor que eu, pô. Não precisa nem precisa você me chamar, pô. Aí eu falei assim, não, Xi, você não tá entendendo, é porque eu quero que você faça sua onda aqui. E ele sempre fez. A gente gravou uma música assim, mesmo, quando eu te chamei pra dançar. Essa música que ele gravou baixo foi o Gigi. Tem uma salsa. Que massa. Coisa é. E era música de trabalho. Desde o começo, não, essa música vai ser de trabalho. Aí eu botava, aí o produtor, você vai chamar ele para gravar a linha do baixo da música de trabalho? Eu falei, nunca teve esse negócio de vaidade. Digo, claro, pô. A honra é nossa de dizer que a música da gente de trabalho, Gigi, Luciano Calazans, Arthur Maia tá tocando, pô. A honra é pra mim. Eu tô fazendo um favor. Eles estão fazendo um favor pra mim, pô. Você é doido? Putz, é assim, mestre, é muito gratificante, né? Quando a gente é fã assim, consegue estar perto, né? Porque Frank Negrão falou a mesma coisa de Luciano Calazans. Disse que quando estava tocando a vez que ele chegou, ele ficou até com medo. Eita, Luciano tá ali, ó. Ficou com medo de tocar. E é muito gratificante quando a gente consegue chegar perto dos nossos ídolos e os caras são humildes, são gente, né? São pessoas. Isso é tão bom, né? E até nos inspira, né? A seguir os mesmos passos. Eu aprendi. Porque assim, você é um cara muito humilde, muito gente boa, muito acessível. Eu estou muito feliz hoje de estar falando com você. Ô, José, a recíproca é verdadeira, cara. E também sou fã do seu trabalho. Eu aprendi muito isso. Não sei essa questão de umidade, não, porque eu nunca viajei, que eu era melhor que ninguém. Mas assim, eu aprendi muito a tratar as pessoas bem. Eu já tinha isso, graças a Deus. Mas muito com esses caras aí. Pô. Um dia que. Essa conversa, a primeira conversa que eu tive com o Arthur Maia, eu falei exatamente isso a ele. Pô. Eu falei, cara, você é um gênio da música, tá aqui comigo, me tratando, conversou comigo aqui, me chamou para sentar do seu lado, tá me tratando. Ele fez, meu irmão, antes de você ser um grande músico, você tem que ser um grande ser humano. Ele falou isso. Ele fez assim, guarde isso no seu coração. E dali pra cá, todo mundo, todas as vezes que alguém chegava para mim e dizia, eu sou seu fã, até hoje, eu falo, cara, eu procuro tratar da melhor forma. Não só músicos, mas pessoas que gostam do nosso trabalho. Porque eu acho que é tão pouco isso, eu acho que, na verdade, isso deveria ser uma coisa normal, um ser humano tratar outro bem, independente do que você seja, sabe? Eu acho que é tão mesquinho, uma pessoa chegar e se achar melhor que outro, eu acho isso tão pequeno, cara, sabe? E a gente... Todos esses caras me abraçaram, cara, de uma forma assim que não tem como você não ser grato, sabe? Eu sou grato demais a Deus por tudo. Que legal. Mestre, eu queria lhe agradecer demais por você ter separado essa horinha para conversar com a gente, que você, putz, assim, eu estou muito feliz mesmo por você ter separado esse tempinho para nos dar um pouquinho desse seu brilho, do brilho que Deus lhe deu e você está passando para a gente, né? Eu quero também fazer uns agradecimentos, agradecer ao Instituto Musical FJ, agradecer a Eva Guitar, que é o meu novo endorser, agradecer a Agreste Musical, que é uma loja de instrumentos musicais aqui de Garanhuns. Agradecer a você e a toda essa galera que entrou na live. Putz, assim, foi uma live maravilhosa. Mais uma live histórica. Eu queria pedir permissão a você para eu deixar ela salve para eu colocar no YouTube, porque foi uma aula magnífica que você nos deu. Fique à vontade. Eu queria aproveitar para agradecer. Tem um monte de gente aqui que está aqui na live que eu conheço, que alguns são fãs, outros são amigos mesmo, fãs que eu falo do Harmonia. E outras pessoas que também são amigos, são pessoas que algumas eu não conheço, mas tá mandando aqui um monte de mensagem de carinho. Eu tenho muitos. Agradecer de verdade aí pelo carinho, pelo respeito que essa galera tem. Eu vi aqui que Edson, um primo meu também entrou aqui, Edson Queto. Luciano já saiu, mas assim, obrigado. Voltou? Vai descer agora? Tá. Então eu fico muito feliz, cara. É como eu te falei, na verdade, eu só tenho a agradecer a Deus por tanto amor, respeito. Agora mesmo eu passei por no lance da Covid, que eu contraí, e aí eu pude sentir, cara, cada carinho, cada gesto. Eu não estava, na verdade, me correspondendo porque eu estava realmente... Tava em um momento realmente que eu não estava conseguindo falar. Minha esposa que estava mais tratando com a galera, respondendo. Mas, assim, eu li as mensagens, sabe? Eu ficava acompanhando, lendo, não podia falar, assim, não podia... Mas... Tanta gente, cara, com energias boas, com preces, com orações, com carinho, com palavras positivas, com palavras de amor. E aí, isso não tem preço. É você se sentir bem,
você se sentir amado, sabe? Eu acho que a palavra é essa, eu me senti verdadeiramente amado. E não tem preço, então eu agradeço, aproveitar aqui o espaço para agradecer por todas essas pessoas que, de alguma forma, fizeram esse pensamento positivo e oraram. Eu sou muito assim, eu creio muito em Deus e respeito também quem não crê e tudo, mas eu creio muito e eu senti essa presença de Deus, sobretudo através dessas pessoas que oraram, que pediram. Né? Então quero aproveitar esse espaço para agradecer e fico feliz pelo convite. Muito obrigado. Eu vejo que você sempre convida uma galera boa aí. Eu não me sinto nem honrado, eu me sinto honrado de estar aqui também. E Você é grande, quando você é tá gigante. batendo papo, eu falo demais, mas estamos juntos. Não, mas é fantástico isso. Porque assim, você é uma aula, você é uma enciclopédia. Você nos deu grandes aulas hoje, né? Nos deu muitas aulas hoje. Eu fico muito grato, mestre, muito grato. Nós oramos muito por você, né? Quando eu tive a notícia, eu entrei em contato até com o Danilo, 8 cordas. Uhum. Eu digo, bicho, isso é mentira, né, bicho? Não pode, não, tá, mas então vamos orar. Aí tem uns grupos aqui de contrabaixista, até contrabaixista de Salvador, que a gente fizemos grupo de oração e graças a Ô, Deus, meu, você vê seu Maíma obrigado, e seu baixo vai estar ecoando aqui pra gente obrigado. por muito tempo, por muito tempo. De verdade mesmo. Mestre, obrigado, boa noite, Deus abençoe você e sua família. Boa noite a todos, se cuidem, que ainda estamos na pandemia, né? Vamos nos vacinar, que daqui a pouco passa. Deus abençoe muito sua vida, mestre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.